Então, isso foi o que a nossa administradora teve a dizer. Então, agora vai se juntar a nós a Sister Nalisha para a próxima hora. E agora eu vou deixar a tradução e a Kátia fará a tradução da Sister Nalisha. Om Shanti. First time. And let me tell you a few things about her. She's very humble. She hasn't shared a lot about her achievements, and whatever little bit I have, I'll share that with her. So she's still currently working very much as in the Lokic world for a non-profit organization based in Washington, D.C. as a labor rights activist since 2002, almost 21 years now. And she strongly advocates for the rights of workers all around the world. In addition, looking at her alaukic spiritual life, she's into this journey of Raja Yoga meditation for the past 36 years. It's a pretty long time. And what she appreciates about this practice is it has given her a good guiding tool for decision making, for dealing with stress, combating burnout, and maintaining a positive perspective despite everyday challenges which life presents. And also she is a BA, Bachelor of Arts, and a MA, Master of Arts degree in International Affairs. And as always, we have a poem for our speaker, a slightly lengthy poem. Please bear with me, all of you all. Sister Nalisha, who's been working for the rights of the labor, helping them liberate from the pain, suffering, and stupor, teaching them the skills of meditation off the paper, and helping them to realize their stress, helping them to release their stress like dew of water vapor. Ajudando as pessoas a enfrentar o seu estresse. Ela diz que a vida tem um significado mais profundo, mas as pessoas estão tão presas nos relacionamentos, assim como ela nos guiará hoje sobre como irmos para essa luz interna. Nós somos os geradores da nossa existência e nos tornamos a nossa própria Então, podemos cantar as canções da vida harmoniosamente como um rapper, observando nossas fraquezas de perto como sendo um porteiro, usando o poderoso calçado espiritual, que é realmente mais barato, fazendo-me perceber que preciso varrer meus defeitos como um varredor. Então, muito obrigada por se juntar a nós, por estar aqui pela primeira vez nessa série de valores. Obrigada. Uau! Eu nunca tive uma apresentação através de um poema e foi muito lindo. Eu estou muito tocada. Muito obrigada, Manoj Bhai. Então, eu sinto que vocês já tiveram minha apresentação, mas eu gostaria de iniciar. Se vocês precisam de 10 segundos de alongamento, porque nós estamos aqui já há 1 hora, então se reposicionem um pouco. Então movimentem um pouco de movimento, porque eu sei que quando nós sentamos por um longo período, e um longo período pode ser mais de 10 minutos, eu não sei, o corpo fica um pouco cansado e a mente pode ficar um pouquinho cansada. Então vamos tomar, uma respiração profunda. Vamos fazer e exale. Se mova um pouco, mova os pés, mova as mãos, os ombros. E novamente, uma respiração mais profunda. E exale. De forma que nós possamos ficar um pouco mais quietos.
Relem Relembre-se de estar no momento presente. Okay. So I would like to start by Eu sharing gostaria de iniciar ao two compartilhar real stories. algumas histórias reais. One Uma is maybe one that many of you can relate to. uma que So vocês talvez during se the height identifiquem. Então, of the pandemic, duran from durante o COVID, ponto alto da or pandemia do even Covid, actually at the very beginning. mesmo desde bem no So início. yes, I work in Então, Washington, D.C. eu trabalho em I belong Washington to, e eu pertenço, in terms of em Seva and termos my de spiritual sustenance, serva e meu I sustento grew up espiritual. in New Eu York cresci em Nova York, under Mohini Didi. sob And Morridin Didi, my Lokic e family, my physical e minha parents, família are in a Locke, que os neighboring meus pais state called físicos, Connecticut. e eles estavam numa And vizinhança de it's Connecticut, where most of my spiritual service takes place e between é onde que o meu serviço Connecticut and New espiritual York. acontece, Connecticut e Nova And York. at the beginning No of the início pandemic, da March pandemia, 2020, março de 2020, my office, meu my work escritório, meu closed, trabalho meaning we were fechou. not allowed to go Significa, to the a office. gente não era We had to permitido ir ao continue working. escritório e nós tivemos que continuar And trabalhando. when we had left the E office, quando nós deixamos o the thought was, escritório, o I'll see pensamento you in 2 foi: weeks. "Eu vou ver No vocês one em thought 2 semanas", that porque todos COVID would be pensaram que o short term, Covid seria that it mais would pass alguma coisa quickly, curta e passaria and we would continue rapidamente, e nós with our então lives. continuaríamos com as nossas vidas. 2 weeks E turned 2 into semanas 4 se weeks, tornaram 4 4 weeks turned into semanas, 8 weeks, 4 semanas se 8 tornaram 8 weeks turned semanas, into 8 semanas se 12 tornaram weeks, and it 12 continued. semanas, e isso And continuou. E in Washington, D.C., we were em in the middle of a Washington, lockdown. nós estávamos So em I couldn't lockdown, go to the grocery store too often. não podia nem ir para o They were closing our supermercado, public parks. eles estavam They também were closing. fechando os parques But because of públicos the e tudo city, estava fechado. there's still Mas por people causa da cidade, eles walking on the também sidewalk and the pararam as streets. pessoas de And so the caminhar first thought is, nas can I go? ruas, e meu primeiro pensamento foi: What am I "Será que eu going to posso do? sair? Eh, How do I então distance myself como eu and vou me still be able to go distanciar outside?" e ainda And assim so ser capaz the de fear sair, né?" Então o was making those medo decisions in that moment. estava estava ali And nas minhas decisões this daquele summer, momento. E eu I had ainda a me thought lembro that just que eu tinha um was like a cloud pensamento hanging como que over se me, fosse uma nuvem que estivesse because acima de mim. in the first hour the discussion Como na was primeira on the hora a unknown. discussão foi sobre, todos vocês And I sabem, live on my eu own in my own moro apartment. sozinha no meu próprio And apartamento, so my e human interaction was very limited. então minha interação era muito And I limitada. was thinking, well, maybe I will go Eu to estava my parents' pensando: home. "Talvez eu vá então para a But casa then dos the meus fear was, pais". Mas então o well, medo how do I era: know if I've been "E exposed como eu or not? I sei don't se want to eu bring não anything fui to them." exposta e eu não And quero levar testing nada was para not ele?" E an os option testes in the very naquela beginning. época não eram uma It was opção not no common. início, It was not não easily era accessible. comum e não era And so facilmente the fear acessível. that Então o maybe, what if medo, I have COVID, se eu I don't want to bring tivesse it to my mother and Covid, eu não father. queria passar isso para So I minha mãe e para o stayed meu by pai, myself então eu permaneci sozinha for several months. por muitos meses. And I remember each E eu me evening my lembro, cada family noite, minha would família, get together on Zoom. My se mother, reunia my pelo Zoom, father, minha mãe, meu my brother, pai, my meu sister, irmão, who by the way are minha both doctors. cunhada, So happy que, Doctors Day. também são And my médicos, então, children. And aproveitando para occasionally my Feliz Dia dos family members would Médicos, join. então And alguns I remember we membros would da have família beautiful se time reuniam. together. We E would share what nós had happened in our tivíamos day. momentos muito We would bonitos, do some meditation. a gente fazia But then whenever the meditação. conversation got to COVID, Quando quer que a I conversa noticed virasse para a there was Covid, a eu switch notava in my thinking.
que havia tipo, um switch, uma mudança no meu pensamento. Aí minha mãe e meu pai: "Ah, nós fizemos isso, nós fomos para o mercado, hã, nós estávamos em casa, mas alguma pessoa veio", e meus pensamentos começaram a ficar, raivosos. É como se eu tivesse girado do da luz para a escuridão o botão, e eu fiquei muito raivosa. "Por que você está permitindo que alguém vá para sua casa? Por que vocês estão indo para o mercado?" E o que eu realizei é que essa raiva estava enraizada no medo, mas no momento eu estava como: "Eu quero controlar cada momento e eu não tenho esse controle". E o meu maior medo foi o que vai acontecer para minha mãe e meu pai, e eu não estou lá. E naquele momento foi apenas raiva. E eu não sou, por natureza, uma pessoa raivosa, então alguma coisa mudou. Então, e depois, mais tarde, eu realizei que isso era medo, medo porque eu não conseguia protegê-los, eu não consigo proteger todos aqueles que são próximos a mim. E não havia nada que eles pudessem fazer para mudar esse medo. Eles estavam seguindo o que quer que eles escolhessem em termos de cuidado, mas aquele medo continua a vir como uma nuvem que seguia você, aquela nuvem preta que afetava tudo, as emoções, os pensamentos, e me levou um tempo para eu perceber que eu não estava com raiva dele, era eu não tendo controle daquele momento, e o medo era tão profundo que foi expresso na forma de raiva. Então, afortunadamente, minha mãe e meu pai são eles não ficaram chateados, eles simplesmente ouviam. Então, isso era o meu medo, eles perceberam que era o meu medo, mas ficou óbvio que era uma coisa para eu trabalhar, e depois de algum tempo de reflexão, eu tive que me manter me perguntando para mim mesma: "O que realmente está acontecendo? O que eu realmente estou sentindo neste momento?" E a minha imediata resposta foi raiva, e eu disse: "Não", e eu me perguntei novamente o que eu estou realmente sentindo, eu refleti, eu escrevi sobre isso, e levou múltiplas vezes essa pergunta para que eu sentisse o que realmente estava sentindo. E a verdade era que eu estava me sentindo desempoderada, impotente, isso veio e essa raiva veio disso. Então, uma vez que você consiga reconhecer da onde vem esse sentimento de impotência, então eu comecei a trabalhar em direção a encontrar alguma paz para solucionar isso. Eu tinha que me relembrar naquele momento, então, sobre o que eu tenho controle neste momento e sobre o que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre, como o Covid ia nos impactar, e isso também continuou. Eu não podia trancar meu pai e minha mãe na casa, mesmo se eu estivesse fisicamente com eles, não era prático. Tive que encontrar uma forma para, ganhar o meu senso de poder, reconquistar o meu senso de poder. Sabe, não existe um nível físico quando a gente ganha poder, quando vem a questão de Covid, então usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento.
mas o que eu precisava não era físico, eu precisava desenvolver naquele momento poder interior. Eu precisava reconquistar o meu poder interior, porque eu sabia que já isso existe, mas eles estavam simplesmente enterrados, cobertos pelo medo, pela raiva, pelo sentimento de impotência. Então, eu tive que passar pela por um processo interno espiritual de reconquistar esse senso de poder. E então, eu vou compartilhar mais sobre isso durante esse nosso tempo junto. Uma outra história. Então, aproveitando aqui, por favor, sintam-se livres para escrever no chat seus comentários ou fazer perguntas. Por favor, usem o chat. Então, Manuel falou sobre como nós estamos no caminho. Então, 20 anos atrás, eu entrei nesse trabalho e eu tentava ajudar os trabalhadores. ah, Sobre os direitos deles, sobre o pagamento deles, sobre as condições de segurança, o respeito no trabalho. Em particular, eu trabalhava com muitas mulheres e jovens, e muitos países, então, as demonstrações públicas muitas vezes não são consideradas legais. Eh, Muitos países irá contra o governo, contra o seu não, eh, isso pode causar prejuízo, né, pode prejudicar. Mesmo mesmo que eu seja uma pessoa apontada para trabalhar com isso. Então nós não temos a liberdade de falar e a liberdade de viver com autorrespeito e dignidade. Muitos anos atrás, eu estava num país onde o governo é mesmo que eles se achem democráticos, o governo tinha muito controle, controle sobre o sistema de eleição, controle sobre como os negócios são administrados, sobre questão de protestos. E quando eu estava lá para me encontrar com os trabalhadores. Os trabalhadores estavam batalhando para associações, então eles coletivamente estavam tentando melhorar as condições de segurança. Então eles trabalhavam para fábricas, fazendas, e existia o aumento de abuso e violência. Então eu estava lá para as necessidades dos trabalhadores. E o que estava acontecendo, muitos desses trabalhadores estavam se encontrando com a minha organização. hã, Eles então foram presos pela polícia e pelo governo. Eu me lembro um dia, eu estava perguntando para um dos líderes: "Como ninguém de vocês pode ser preso ou mesmo pior, podem ser, machucados fisicamente pelas suas atividades. O que vocês não estão com medo de fazer isso?" E eles disseram: "A realidade é que o medo existe todos os dias eu tenho medo. Eu não sei se eu vou voltar para casa hoje à noite, eu não sei
que a minha família ou alguém que eu conheça será machucado, será, mas eu vivo o meu dia em medo. Então, se eu ficar assim com medo, a mudança não vai acontecer. Se eu não for a mudança, essa mudança, se eu não hum, se eu não fazer alguma ação, como é que eu vou mudar isso? Medo é uma realidade, certamente. É a minha realidade, é a realidade da minha esposa, mas eu estou lutando para alguma coisa que é maior que eu. Eu preciso ser parte desta mudança. Então, meu senso de determinação, meu senso de solidariedade pelos meus irmãos e irmãs, meu senso de esperança e encorajamento, por esse medo ainda existe. Essa conversação que eu tive com esse líder, e e isso aconteceu há 15 anos e eu ainda me lembro. Então, isso ainda acontece e medo é uma coisa que faz parte da realidade, mas eu não permitirei que isso, hã, paute as minhas decisões. Me relembrou que eu não serei um resgatador significante. Eu não sou eu não vou tomar um risco que eu sei que vai resultar em alguma coisa, hã, prejudicial, mas eu tenho que me relembrar que esperança e coragem e dignidade e autorrespeito são mais poderosos do que qualquer medo que exista. E então, todos os dias eu me relembro disso. Uma mudança positiva pode acontecer, mas eu tenho que ser parte disso. O que ele estava querendo era uma mudança que mais de um nível físico, mas a mensagem atrás disso estava me relembrando o que realmente é a fundação de quem somos. Medo é parte do nosso dia para muitos de nós. Quanto mais a gente ouve as notícias, mais há medo, porque os pensamentos começam a acontecer com base. Eu não vou dizer para vocês não ouvirem notícias, eu ouço todos os dias, eu assisto, mas eu sei o que se eu coloco os meus pés lá fora, eu sei o que posso enfrentar. Qual é o senso do que está acontecendo no mundo hoje? Então então eu sei que pensamentos eu tenho que dar ao mundo, mas no meu trabalho eu sei, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu não quero fazer essa sessão muito sobre o meu trabalho, mas nessa semana nós estávamos trabalhando com alguns líderes, eh, isso não acontece ao tempo, mas a atividade deles de falar e tentar, proteger os outros. Então realmente é um tipo de conversa que um dos meus colegas tiveram com a família deles, né, uma pessoa que foi assassinada. Eles sabem quais são as possibilidades, mas eles não permitirão, ah, se parar porque eles acreditam. Eles precisam de honra, coragem, e isso que eu vou relembrá-los. Nós sabíamos que isso podia acontecer, nós sabíamos
que existe um impacto positivo. And so, yeah, they have experienced now Eles têm severe experiência tragedy. agora sobre a Tragedy, I think tragédia. many of us A fear would happen tragédia to que those we are muitos close de to. nós, que But pode they are acontecer not com allowing qualquer um it de nós, mas to eles não são stop them. permitidos They're parar. saying they led by a sense of dignity and Eles wanting são others to experience guiados dignity. pelo senso de dignidade. I can only be proud of what they did. Eu apenas posso dizer que eu As me much as the senti sorrow and orgulhosa sobre o que sadness eles is estão there, fazendo. they E have não importa strength in quanta knowing tristeza that courage exista, doesn't live eles high. empoderaram You know, esse when we estado talk de about coragem. fear, Então, quando nós falamos sobre it's medo, often because eh, of muitas vezes what porque, is unknown. But it's como also because sabemos, I focus so much on what I don't have control over. então é muito sobre o que eu não tenho But if I controle focus sobre. on what I do have control Mas se eu over, foco sobre o que eu tenho and what is controle the one e thing, the e root of qual é a everything I única have control over, coisa, what is it? a raiz a qual eu tenho controle Does anyone total? have any Qual é? O que é isso? Alguém tem alguma ideia? ideas Qual on é this? algumas What ideias is the sobre root isso? of what I have complete Qual control é over? a raiz sobre quando eu tenho My completo mind, controle? my A thoughts. mente, o corpo? Yeah, Sim, the thoughts sobre a nossa mente. leads Então, o to perception. pensamento que And so I need to vai remind para. myself Então, eu preciso me relembrar that in moments where the que fear nos is momentos de starting to medo, eu tenho que começar take over, let a me pause and ask myself, parar in this e me moment, what do I perguntar, have neste control over momento, and what don't sobre o I que have eu control tenho over? controle e sobre o que eu não tenho controle. Like imagine Como if you're um, driving, you uma know where marca. Se your você está start line dirigindo, is and you know where your destination você is. sabe do seu ponto de You come partida e do seu to destino e você passa por what we call in the US a o fork que nós road, meaning chamamos. you have two roads Então, você tem duas that you have to ruas, duas choose one or estradas, two e você to tem que take. escolher uma delas para, So para ir. imagine Então, each and every one of imagine these roads will lead se you to your cada uma destination. dessas ruas leve você para o seu One destino. Uma has a lot of holes in it. tem Maybe there's some muito, construction traffic. muita There's construção, muitas obras, it's muito bumpy. trânsito, tem muitas On the other one, lombadas. E a outra it's a new road. é uma nova Few rua, cars, não tem muitos slow. carros, é tranquilo. Which route would you take? Which Então, que rua road você would you tomaria? choose? Que rua você escolheria ir para esse seu destino? We choose the smooth road, the new road. Ah, claro, ou a rua mais But what tranquila. happens is Mas o que when we acontece start to quando experience nós fear começamos a for experimentar any wasteful medo thinking, por qualquer what coisa happens is inútil, it's as o que if we're choosing acontece that é que bumpy é road, como se the nós one estivéssemos that's going to be the escolhendo race, aquela the one that rua is cheia de lombadas, full of cheia de factors. obstáculos, com trânsito. And so what happens is Então, o que when I find acontece é myself que starting to quando eu experience me negative vejo thoughts, experimentando pensamentos and the thoughts may not negativos even be e os seen as pensamentos fear. talvez não sejam vistos Like como when I gave you the medo. example in the Quando beginning dei of vocês no início o this whole exemplo situation with my mother de and toda essa father with COVID, situação com a minha mãe e meu pai no período de it came out in the Covid, form of anger. isso veio na I forma de didn't realize raiva, it was fear mas eu não percebia que in isso that era moment. medo naquele momento. I had to have Eu a tive conversation with que myself ter uma conversa and comigo really mesma dig deep and realize e it was fear. realmente cavar profundo para perceber. And then I had to ask E myself, what então is it I eu me have control perguntei over and what o is que it eu I tenho don't have controle control over? sobre e sobre o que eu não tenho controle. But also, Mas I have to também remind myself, eu well, tenho where que is me it I really relembrar want to be o que eu, in my onde eu, thinking? que rua eu realmente quero tomar nos meus What pensamentos. do I want to O lead que eu me in my quero? thinking? O- Very often,
Então, muitas vezes, we don't recognize it nós não because we're reconhecemos too isso, caught up in it. porque a gente We're fica in muito that moment, preso and the naquele external momento world is just e closing naquele in on mundo us. externo está It was like muito that próximo de nós. icebreaker É video at the como beginning. se, eh, One thought grows um into two thoughts, pensamento and it just aumenta grows em and 2 grows pensamentos, e until aumenta, aumenta, it aumenta, suffocates us. e nos sufoca. At what point E em que can I stop ponto eu that posso feeling of parar suffocation aquele by creating a sentimento de wasteful thinking? estar sufocado por esses I need to pensamentos? identify it at the very Eu first tenho que thought identificar o primeiro pensamento, because that thought, porque I'm not esse attentive to it, will pensamento continue to em que eu não grow estou and grow atento e and então grow. ele começa a aumentar e aumentar e aumentar, And so, but então, it's not just about mas stopping the thought não só sobre parar o because think about it. pensamento, porque If you pense were to dig sobre a isso. hole Se você tem outside que cavar, ah, and just leave lá that hole there, fora e deixar o what buraco lá, happens? o que acontece? It starts to collect rubbish, E ele começa a whatever is coletar lixo, out in the elements, in nature, onde it quer just que starts to esteja, fill it. o que quer que esteja nos elementos Some da weeds natureza. will Então, grow, às vezes, maybe some kind of algumas garbage that somebody ervas threw vão outside. crescer ou haverá algum lixo. But what if I were to dig that hole, Mas se eu pegar plant a seed, esse buraco e plantar uma give it semente, water, dar make água, sure it gets the regar, perfect sunlight, ter certeza que o sol está alcançando maybe give it some a luz, fertilizer, ou dar algum fertilizante, and giving it talvez, love e and dar giving it a isso attention, amor e dar atenção. it can grow into something beautiful. Então isso aí pode crescer alguma coisa muito bonita. So when I start to see Então, myself quando eu moving começo a towards me a ver, negative thought, indo em direção a um pensamento I need to stop negativo, in that eu moment preciso parar naquele momento and I need to shift e eu preciso mudar. and I need to move myself towards Eu preciso me mover em a direção positive, empowering, um powerful a thought. um pensamento positivo, The empoderado. problem is we've O created problema habits, é que a gente and I'm sure criou that in previous hábitos. E eu sessions, tenho the word certeza que nas sanskara has come up. sessões, We've anteriores, a created palavra sanskars habits, surgiu, nós criamos sanskars in the hábitos, way we think. eh, sobre os sanskaras, né, os sanskaras I have a sobre neighbor, como nós pensamos. she's Eu tenho very, um vizinho, ela é muito very adorável, polite. ela é muito Whenever I see educada, her, she's very quando quer que eu wants veja the ela, door open if you're coming behind her. ou se você Before está COVID, vindo we used to take atrás dela, the antes public de Covid, bus, and we both a got gente on the same costumava route every day tomar to go to work. We worked ônibus in separate juntas, a gente places, tinha a but mesma our rota routes were para the ir para o same. trabalho. Então, nossas And rotas every sempre day eram we would get on the bus similares e together, todos os dias a gente and entrava no every ônibus day she would juntas say e to me, todos os dias ela diria: "The bus is going to be late." "O And then she'd ônibus say, "Oh, the vai bus is going to be atrasar." late. I'm going to be late for my meeting." Because she was Ixi, o fearful, ônibus, worried ela she would be sempre late. estava preocupada e com medo de estar And I said, atrasada. E ela dizia: "O ônibus vai possibly. atrasar." Aí eu dizia: "Possivelmente And vai she'd estar a say to tempo, me, vai "No, chegar." it's going to be late. E ela I'm going to costumava be dizer: late "Não, for my não, meeting. I'm going to get in ai, trouble with talvez my vai boss." atrasar, e aí eu vou levar And uma she would bronca say do meu that every day. chefe." E ela dizia isso todos os dias. And then the bus came on time. E o ônibus veio We would get, no and na no right before horário. getting on the bus, and she likes to Então sit in a very specific section of the bus. então She'd assim que say, elas "Oh, the entraram bus is no going to be ônibus, crowded." ela I quis want to know sentar the num seat lugar that I específico like. do ônibus e dizia: "Ai, o ônibus agora vai ficar I said, "Don't lotado." worry, you will get a E aí seat." eu falava: "Não se preocupe, você And there was a vai seat for her. conseguir um assento." We're on the bus. She's Então in the nós seat estávamos that no she loves. ônibus, ela estava And no then she assento que ela says, queria "We're going e to ela be late. disse: There'll be traffic." "Ai, ai, haverá trânsito, nós And nos I said, "Don't atrasaremos." worry. E aí eu You dizia: will "Não se get to preocupe, work on time." você vai
chegar no trabalho a tempo. this conversation we would have E essa every day, conversa continuava. and we would be on time. E a gente sempre And estava then antes do she said, tempo, depois da hora, né, e ela "Oh, dizia: I'm going to be on time for my meeting. I'm "Ai, not que bom, prepared." eu não eu estarei a tempo, no The horário para o fear meu was encontro, mas eu não actually estou about preparada". Então o medo realmente the era presentation she had to do, sobre a apresentação que ela tinha que fazer. but she Mas thought ela and was pensava, exhibiting impatience ela estava exibindo a impaciência and dela negativity com at every negatividade step of the way. em cada passo do caminho And we do were do having this do conversation trajeto. E a gente estava tendo essa very conversa regularly. realmente regularmente. And so for a long time, I would Então, have the por um same longo conversation. tempo, Don't a gente worry, tinha a it'll mesma be fine. conversa: You'll be "Não te fine. preocupe, você vai fazer bem, você estará And what was bem". happening is, Mas o in que the estava beginning, I was acontecendo é que no completely unencouraging. início eu estava Let me tentando dar actually encorajamento help a her, ela, deixe-me ajudá-la, and deixe-me nothing was encorajá-la. changing because Mas nada she estava had mudando, chosen porque ela to stay in this escolheu negative way of permanecer thinking. nessa forma negativa It de was a pensar. choice she was making. Foi uma escolha que ela And fez. no matter what, I was not going to E não be able to importa change o that que, way of a thinking. gente não conseguia mudar a forma dela So I had pensar. some options Então eu tinha algumas opções, because what was happening was porque o que estava when I started to acontecendo see era, her, quando eu comecei a I ver was starting to ela, get negative in my mind. então aí eu comecei também Oh, a ficar here we negativa go na minha again. mente. She's "Ai, not de going to change in novo, her thinking. ela não She's vai going to mudar o complain, pensamento, ela vai and she's reclamar, taking a lot of my energy." e ela está tomando muito da minha energia". So when I started to see Então quando eu that comecei I a wasn't going to ver change her, que eu não era capaz de but she was mudar starting to change me ela, mas because of ela her começou a me fear. mudar This por was all causa do rooted medo dela. in her fear. Tudo estava enraizado no medo It was dela. starting to make me negative. Então isso também And começou a then me tornar every time I negativa. saw her, E toda I would vez que eu create via negative ela, thoughts. eu criava pensamentos negativos. And I said, I have to change E eu something. disse: "Eu tenho que mudar isso. And it's not her, Não é ela, it's me. sou eu". So Então I said, eu I can just disse: be on the same bus "Eu posso and estar no just kind mesmo of ônibus, smile and just have what we sorrir, say in the Brahma Kumaris, good wishes, dizer, ou como nós dizemos aqui na Brahma Kumaris, ter bons pure and votos, elevated thoughts towards her, ter sentimentos puros e compassion. elevados por esta alma, But there are compaixão". moments that I myself Mas might have been existem going through something. And I momentos said, so que I eu asked her, mesma, quando estou and yeah, I passando can por do alguma that. And I did do coisa, that at times. eh, But what I also decided to do was mas eu like disse taking that tam bumpy road or choosing that smooth road. I então decided eu I'm going to choose mesma, the smooth road. So what did I então do? eu I decidi took an earlier escolher bus. aquela rua mais tranquila e eu comecei a tomar outro ônibus, And because I realized that porque I eu needed to do some work realizei on que myself. eu precisava I trabalhar needed em mim to work on mesma, my own eu thinking. precisava checar o meu próprio And pensamento e also not também allow what was não her fear permitir to then o influence me medo to become negative. dela me And even though it influenciar e me wasn't tornar always negativa. experiencing fear, I Eu não was estava experiencing the experimentando medo, negativity eu from estava her fear. experimentando a And it negatividade was do starting medo to dela, influence me. e isso And it começou a was me affecting me influenciar e começou a afetar a because I wanted to change a my minha vida, habits in my porque thinking começou a mudar o about meu her. hábito, no meu pensamento sobre ela. I also had to accept Eu that também I tenho que cannot change someone aceitar else. que eu não posso mudar alguém mais. The only one I can Ah, change o único que eu posso mudar sou eu starting mesma, here. a única, começando aqui, né, apontando para a cabeça. And so these Então, examples that I'm sharing with you estes are all exemplos que eu estou real. compartilhando com vocês são todos I didn't reais. even embellish any of them. These were the realities of Eu how nem we embalei can eles, essas affect, são a realidade, como how isso fear can take many eu forms and sou influence afetado, como us. o medo ele pode tomar muitas formas e nos And influenciar. so it's E really about então, saying, é realmente sobre okay, dizer: "Ok, what do I do? o que eu faço? O que How eu do tenho I que fazer? switch? Como eu How do transformo? I shift?
Como eu mudo? The first thing is A I have primeira to coisa accept é, that eu I need tenho to que straighten my aceitar thinking que eu preciso mudar o meu pensamento. and I need to stop blaming others. Eu preciso parar de culpar outros. That example of COVID with my mother and Exemplo father, do Covid com a minha mãe e meu it pai, wasn't because of their actions. não é por causa das They ações were deles. taking very Eles responsible actions and steps to be estavam safe. tomando ações muito responsáveis de But segurança, I was saying, blaming mas them. eu estava You're not culpando listening to eles. me. You're Vocês não taking it estão too me lightly. ouvindo, No, vocês estão I had to accept tomando that it isso de was uma forma my muito leve. fear Não, eu tinha that que was aceitar leading que me, era o meu medo que estava was leading me me the way. guiando I spoke to e them, estava and they are the ones fazendo I com say I que love eu the falasse most, daquela right? forma com Besides eles. E God, of eles são course. aqueles que eu mais amo depois But it de was not Deus, love that was mas coming out. não era o amor que And so estava I had to accept emergindo. Então that eu I tinha que needed to change. aceitar, tive que aceitar que eu tinha que mudar. But what I also had to do was Mas o que eu recognize tive que that I fazer é had to give myself some reconhecer more love and que eu compassion. precisava dar mais amor e compaixão para mim mesma. It's okay to say, I'm not Tá okay ok in this moment. dizer: "Eu não estou ok neste I momento, need a little support. eu preciso de um pouco de suporte", Whether it be from someone that you're quer close with, seja but de what I alguém needed was, para alguém que in that moment, você what I seja call próximo a spiritual você, support. ou alguém que você tome suporte espiritual. You know, that spiritual support Então really esse is suporte critical espiritual realmente for change to é take place and essencial to be para a sustained. mudança acontecer That e para que spiritual você seja process is sustentado. so Esse critical processo espiritual to é bring change essencial para that's promover lasting. transformação. I don't want to make change that's temporary or on the surface. Eu quero fazer uma mudança Change that will temporária, remain. só na superfície ou lá no fundo? Uma mudança. And so when we talk Então, about quando nós falamos sobre fear, medo, it's not because não é por causa I want something bad to que happen. eu quero que alguma It's coisa ruim because aconteça. É por causa I haven't focused enough on que what eu não estou positive things could happen. focando nas coisas positivas que podem acontecer. Nobody likes uncertainty. It's Ninguém gosta uncomfortable. de incerteza, é It's desconfortável. it's like driving without a map Se eu estou or knowing dirigindo where I'm sem um going. mapa e sei para onde estou indo, I find myself feeling very eu me sinto uncomfortable when I don't know the muito. route that I'm taking. Então, eu não me sinto confortável quando eu não But I've sei a had to rota accept da that onde eu maybe estou I don't indo. know the full route, but I do know that next step that I will take. Talvez eu não conheça a rota inteira, And mas eu so next step sei do is going to próximo be based on passo my que eu thoughts. tenho que dar. In the Brahma Kumaris, we say Brahma our Kumaris, nós thoughts lead to our dizemos que os words, nossos which then pensamentos lead to our actions and guiam interactions. as nossas palavras, que guiam as nossas ações e The interações. thoughts are like a seed. Pensamentos How I são como nurture that seed will sementes. determine Como é how que eu it grows. nutro essas sementes vai determinar como os frutos A spiritual acontecerão, process a qualidade dos frutos. Então, o helps to processo nurture espiritual, the ele self from the é inside out. para nutrir o eu de dentro para I can do fora. many things for the Eu body. posso fazer muitas coisas para o Eat corpo, healthy food, comer comida exercise, saudável, get exercitar-me, plenty of rest. hã, descansar bastante, But what am I doing mas o que eu estou for that inner fazendo spirit? We call sobre o it the meu soul. eu espiritual, que nós What am I chamamos de doing alma, to o que eu nurture estou the fazendo self? para nutrir o eu, o ser? I can be confident in saying Eu all of us posso own at least one mobile phone, right? posso estar confiante aqui que todos nós temos um celular, You can certo? recharge it, Se a but gente não mobile phone will recarregá-lo, not work. ele não funcionará. By the end of the day, E no the final do battery dia, goes and goes, a and then it bateria vai e shuts off. então ele So what desliga. do? Então o I que eu charge it. faço? Eu recarrego ele. Imagine
imagine that inner spirit being like a light bulb, Imaginem como o ser or like your espiritual mobile ser phone. como uma luz ou como o seu If I don't celular. recharge Se daily, eu não recarregar I start to diariamente, go. essa luz termina. And that's where I go towards negative thinking. E é assim que eu vou para a That's how forma negativa fear de pensamento. often E takes aí, over. e é assim que o medo toma conta. 2 days ago, I had a very long work day. Então, with 2 dias atrás, eu tive just um dia muito many longo things de I had to trabalho. get done. Muitas coisas tinham que ser feitas. And towards the end of the day, my mind E em started to direção ao wander. final do dia, minha mente Do any of you começou a ever have vaguear. it where like just randomly thoughts start to come to you that have nothing to do with that moment? Então, vocês You já think tiveram essa about somebody experiência de you ter did last week, pensamentos or you think que about your ficam childhood vindo, friend from que 20 você years fica ago, pensando or you're sobre thinking assuntos about some just diferentes, very like it's almost like pensando. these thoughts just like invade your mind with É no como se relevant esses reason. pensamentos estivessem invadindo sua mente sem And then nenhuma all of a sudden razão. fearful thoughts start coming in. E aí alguns pensamentos de medo começaram a In vir, that moment, I e have to naquele ask myself, momento eu tive que me perguntar: one, what is it I really need in this moment? o que eu realmente preciso neste momento? Because when I find myself all Porque of a sudden quando eu me sinto, de developing repente, negative thoughts desenvolvendo that then pensamentos lead to negativos, fearful thoughts, e então que me rather guia para than esses pensamentos de allow those medo, thoughts to grow, I então will ask myself, what's Então, really para happening in não this moment? permitir que esses pensamentos cresçam, então eu tenho que me What perguntar: is it o I que eu need? realmente preciso? O que realmente eu preciso? And sometimes the E answer algumas is very vezes a simple. resposta é I've muito been so busy, simples. I forgot to eat today. Or I haven't Ah, done eu tenho laundry. estado tão ocupada que eu Or I've esqueci been de sleeping comer too hoje, ou eu much. esqueci de tomar água. Or even Então, more importantly, aí você para de I pensar, didn't bem, meditate today. então, ou a coisa mais importante, eu meditei hoje? Those checking moments. Então, esses momentos de Because what happens checagem. is, Porque o que if I start acontece é creating que, negative se eu thinking, começo a which criar pensamento often is rooted negativo, in the que fear muitas vezes of está something I enraizado no don't have medo control de over alguma coisa or sobre is o que eu não tenho uncertain, controle ou incerta, if I bring it into words se eu trouxer isso em or into actions, palavras ou nas or ações, I create ou very expressive emotions, eu criar one, emoções muito expressivas, it uma, might influence those around me. eu estou influenciando Two, as pessoas ao meu it may redor. damage Dois, my relationships, isso talvez prejudique os meus where relacionamentos. later I have to then spend time E depois eu vou ter to que heal gastar those tempo relationships. para curar esses relacionamentos. But the other piece of it is Mas a outra that I've aspecto, now lost focus from what e I eu needed to get perdi o accomplished. foco sobre o que eu precisava So concluir. I'm not effective or efficient anymore. Então eu não sou mais eficiente nesse momento. So thinking back, I don't know if anyone Então, here is a academic eu student right now, não but I sei se remember algum when de I used vocês to, é um estudante when I was acadêmico studying in nesse school, momento, mas eu me lembro quando eu estava I was estudando na terrible at escola, math. eu era muito ruim em I matemática. enjoyed it, but Eu wasn't very good at gostava, it. mas eu não era muito boa And I nisso. remember there were times E eu that me lembro que tinha momentos I would have que fear studying for an eu tinha exam medo, because I kept por thinking I'm exemplo, going to fail. e eu sempre ficava pensando: "Eu vou falhar, eu vou And I errar". used to get very dramatic about it. E eu era muito 2 years, dramática sobre isso, eu chorava, I'd spend so much time focusing on the eu fact that gastei tanto I tempo was no fato fearful of failing que eu that tinha I tanto medo lost de so much time that I falhar, could have been que eu studying. perdi esse tempo I que would eu spend poderia estar hours and estudando. hours Eu gastava tempo, panicking horas e horas em rather pânico, than just em focusing on the vez task of de studying. simplesmente focar na tarefa de And what estudar. helped me E o que me was meditation. ajudou foi a meditação. It taught me how to cool Isso me down. ensinou a me It helped me acalmar, to recognize isso me where the ajudou thoughts a were reconhecer os leading to these emotions. pensamentos que estavam me guiando para But essas it also taught me emoções, how to mas connect também me to the ensinou como Supreme Source, conectar à who many of us fonte call God, suprema, que nós chamamos de Deus. that I was not alone E eu não estava sozinha. and that I was E going to pass.
e então I eu needed iria to parar. hear a new Eu language in my own thoughts. precisava ouvir nos Just meus like when you're pensamentos, driving, com as I minhas chose próprias to assim take the como você smooth road está versus the bumpy dirigindo, road. você quer tomar Just a like when I'm rua, thinking, I have to tranquila ou choose a rua, impedida, eu that I'm tenho que going to pass escolher, eu by tenho que hearing those escolher, thoughts. I needed aqui to nos hear a new pensamentos, eu tenho conversation in que my own mind. ouvir uma nova conversa na minha própria mente I had to choose new e thoughts. escolher novos I pensamentos. had to create new Eu habits in tive my que thinking. criar novos hábitos de pensar. So, I have a few Então, helpful tips, eu then tenho any poucas questions, dicas, and then we will close depois a with a gente short vai para as perguntas e reflection. depois So, uma helpful tips. reflexão, um I'm pouco going to de share my reflexão. screen. Então eu vou I intentionally didn't compartilhar a put minha a lot of tela. slides because I wanted to just have this conversation. Então But eu here quis are some apenas ter key essa tips conversa. to walk Então eu away vou with. dar aqui Share algumas my screen. dicas para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. All right. Ah, Helpful tips. Então, The dicas first que one we talked ajudam, about claro, was quando a a gente fala formula sobre many of us use in the Brahma uma Kumaris. fórmula que todos nós da Brahma Kumaris usamos, é SOS, It's managing my thoughts. então administrando Installing that inner pensamentos, traffic light instalando to stop o tráfico de take a luz, moment to stop the o flow of farol, thoughts. um momento de parar, Observe. observar Get to know which thoughts are e not as saber you'd que like them to be. pensamento que você não deve estar. Gently begin to create the Significa, type of thoughts you wish to think. então, criar So o tipo de choosing new pensamento, thoughts. então, SOS. escolher novos Helpful pensamentos. tip one. SOS. Então, stop Second, observing e steer, have né, em regular inglês. conversations Em with segundo, yourself. ter uma conversa regular Asking myself, comigo mesma, when me I'm starting to perguntar, feel a negative thought or a quando eu negative começar emotion, a ter um pensamento negativo, uma including emoção negativa, fear, incluindo medo, what is my truth in this moment? qual é a What minha do I verdade need neste in this momento? O que eu moment? preciso It's not neste what others can do momento? for me. What is O it que I need from O me que in this eu moment? preciso fazer para mim, não o que outros precisam fazer para mim nesse momento, o que eu Rationalization. preciso. What do I have Racionalização. control over O and not que, control over? o que eu tenho Let me controle focus e o on que eu what não I tenho do have control controle. over. This is always a helpful tip. Esses Keep the são space you sempre. live, work, and spend Então, time in. mantenha o Make your bed every espaço, day. seu espaço que você One, mora, que você trabalha, clean fique environment gaste create a tempo clean limpando mind. isso. Então, sempre arrume sua cama, Next, porque isso ajuda a ter uma mente clara. I can change my thinking because Eu thoughts are a posso choice. mudar o meu pensamento, porque os nossos pensamentos são as nossas escolhas. Let me have compassion Quando nós temos for myself, compaixão por nós mesmos, acknowledging that I'm doing the best that I can do. reconhecer que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Another helpful tip, Uma spiritual outra practice. dica, prática I would espiritual. say probably the most important tip. Eu acho que eu diria que provavelmente é a coisa mais importante. Recharging the Eu inner spirit, preciso connecting with the recarregar supreme source o through espírito e meditation. me conectar com a fonte suprema, a Because meditação. Porque fearlessness is o actually about estado de ser destemido é sobre love, coragem, amor, truth, verdade, tolerance. tolerância e poder. And so if you're going to walk away with E então, anything from this session, nós sairemos dessa sessão com esse remind myself that I am powerful. que eu tenho que me relembrar que eu sou poderoso. Nós So I temos que want you to partir be dessa saying to sessão yourself right now. relembrando Just que unmute eu yourself sou right poderoso. now and say it. Se I vocês am quiserem powerful. desmutar agora e dizer I am powerful. Então vocês podem powerful. desmutar o seu microfone e dizer I am powerful. Eu sou poderoso, né? I am powerful. I need to hear that new Eu conversation. preciso
ouvir essa nova conversa de mim mesma, eu preciso ouvir essa nova conversa comigo mesma. É assim que nós desenvolvemos estado destemido, uma nova conversa que seja baseada em amor, coragem, compaixão, verdade. Alguma pergunta ou comentários? Muito boa, né, essa aula. Thank you so much, Sister Nalisha. Muito I can obrigada, see Sister many other Nalisha. questions, but there's one Eu question which não is consigo ver cropped up in my nenhuma mind right pergunta, now. mas So uma I am pergunta que está aqui powerful. na minha mente: "Eu I sou can really poderoso, invoke the law of eu attraction. realmente But the posso very second I get usar a lei da discouraged, atração", mas a probably I'm segunda not coisa, powerful. aí eu So digo: how "Ai, to eu não deal sou with this? perfeito". Então como lidar com esse tipo de pensamento, né, que eu sei, eu sou poderoso. E a gente retorna para o SOS, e nós podemos então quando a gente tem um pensamento e aí um negativo vem, e aí você precisa mudar esse hábito. Então nós temos que repetir, nós também podemos acreditar naquilo que nós estamos dizendo. Sim, no momento eu me sinto poderoso e no próximo momento eu não me sinto muito poderoso. Então se pergunte: "Então o que eu preciso?". Está ok dizer: "Eu preciso de alguma coisa", está ok reconhecer que eu estou experimentando algumas emoções agora que estão me levando para baixo. A gente nunca pode suprimir, entretanto, eu tenho que transformar esse pensamento. E é por isso que eu tenho que dizer: "Eu sou poderosa". Eu também preciso de amor, eu também preciso de muita compaixão, mas eu tenho que ser cuidadoso em não dar desculpas. Desculpas por que eu criei isso, que eu não sou tão poderoso. E é por isso que uma prática espiritual é muito importante, porque isso nos ajuda a ter esse poder interior e, de outra forma, a gente não conseguiria isso. Porque a nossa prática espiritual, se então meditação é algo tão essencial para ser parte do nosso dia. Gente, eu não como todos os dias, eu experimento o impacto disso. A mesma coisa se eu nutro o ser espírito, alma, então eu vou sentir o impacto disso de uma forma que isso me puxa da onde eu gostaria de estar, me tira da onde eu gostaria de estar, nesse pensamento de ser poderoso. Isso não acontece da noite para o dia, mas se eu estou comprometido com isso e faço uma promessa para mim mesmo que eu vou trabalhar nisso, eu verei a mudança, eu verei. E algumas vezes está ok pedir suporte. Isso que nós dissemos, Raja Yoga, a meditação Raja Yoga e a Brahma Kumaris é uma família. A gente não está sozinho. Está ok dizer em alguns momentos que eu preciso de alguma orientação, um suporte. Está ok pedir por algum suporte, com a intenção de crescer, não com a intenção de puxar a atenção de outros para você. "Ah, eu sou tão, coitado de mim", né. Não, a gente quer boa companhia, uma companhia que nos eleve. Muito boa pergunta, obrigada. Alguma outra pergunta ou See, comentário? Sister Rena, go ahead. Yeah, a quick one. Então, It's often uma seen that pergunta one who is, rápida. actually powerful, very courageous, and who can take care of themselves, don't get Então, a lot of support algumas from others. They receive a little bit on, or no, none of all of love and compassion. Okay, that's quite seen many times. Many people have seen that. então a Your gente vê they attitudely okay, they can take care of themselves. They don't need us. So how to keep that balance? How do we maintain a balance? como manter esse equilíbrio, né, de se sentir poderoso, mas
o equilíbrio, então, a balance between o equilíbrio care for entre others or o cuidado pelos Yeah, but outros then e even when mas that person is very mesmo quando a courageous and very pessoa é muito powerful and corajosa, muito uh, poderosa, they don't need much of help. ela não Everybody precisa needs muito love and ajuda. compassion, right? Todos precisam So, de amor e but the compaixão, attitude of mas a people around atitude us is das okay. We are the pessoas ao ones who redor, they don't need. So they, immediately então start eles pulling. podem They tomar do the things conta that deles mesmos. will make them pull down, make them feel low, all those things. So what do I need or do they need? Whoever is going through that, do they need to Então, tone down a bit of being powerful, or how do we deal with that? well, we have to, it's ah, a good question. We have to remind ourselves isso, that these, então nós temos que nos relembrar reminding myself that I'm powerful, that I'm que eu sou compassionate, poderosa, que eu sou doesn't need to come out on compassivo. a physical level. Não precisa ver, I can chegar walk around saying, I'm powerful. Yeah, numa joyous to questão say that. física. Não preciso But ficar it's really gritando, about eu what sou voice poderoso, mas é realmente am I sobre sharing como with são os others? meus What is pensamentos. that spiritual Sobre o que eu estou vibration or that spiritual compartilhando com os energy? outros em termos de vibração Because there are espiritual e plenty of energia people that espiritual. are Porque experiencing haverá deep sorrow, pessoas que estão experimentando and I muita can listen, tristeza. Eu but I posso have to be ouvir, cautious not to mas eu tenho fall que ser into or cuidadosa pull sobre on não their suffering. cair pela But I tristeza actually have to deles. remember that in their Mas eu tenho moments of que me suffering, they relembrar, might not be ready to hear talvez eles, spiritual apesar de eles guidance, estarem em or they may tristeza, not be talvez eles ready to hear não estejam how prontos I'm para ouvir feeling really conhecimento good. espiritual, But ou sobre I como can eu give realmente this estou to me my sentindo tão thoughts, bem. Mas eu posso doar através reminding dos meus myself that pensamentos. everyone has to Me choose relembrar the que direction they todos têm want their thoughts to escolha go in. e sobre como And eles so I also guiam os maintain a pensamentos balance of deles. E what eu I'm também tenho sharing que manter o externally equilíbrio sobre and what o I que eu need estou to mantendo, o que eu estou mostrando assimilate for externamente e internal o que eu estou process. vivendo internamente, meu processo But, interno. it's Mas good to be a support system for é others, but bom I have to ter um also be sistema de cautious suporte that para os outros, mas também ser it cuidadoso, doesn't turn into where I lose de my forma sense of que, inner strength. de forma que eu And perca o so meu that's senso why de força we always interior. talk E é about por isso detachment que with nós sempre love. falamos sobre desapego com Where amor. I give complete love, Eu but dou I amor also can't control completo, the mas outcome. também não posso controlar o All right, resultado. so I know our time is almost coming to a Ok, close. que o Thank you nosso for your tempo questions. está So let us terminando. Obrigado do pelas a suas closing perguntas. reflection. Vamos fazer uma reflexão. Nalisha, Yes. sorry, before we go for the closing reflection, Yes. we'll do it. Então, So antes de irmos para a reflexão final, Okay, yeah, thanks. So I'll just request our seniors that are with us eu to also gostaria de recognize solicitar que os nossos both of you to want a sêniores, vote of thanks Ashok about both Mehta of e you guys. Cláudia, Om Shanti se eles Ashok Bhai. querem agradecer a Om Shanti Ashok Bhai, ela está dizendo. To unmute. Dr. Mehta, Então, unmute. o Dr. Mehta, por favor, desmute o seu microfone. Hi, Nalisha Ben. Om Shanti. Om Shanti Nalisha Ben. I saw Nalisha Ben first. Eu, It was primeira vez que eu 30 vi years Nalisha back, Ben foi uns back 30 in anos Connecticut atrás, at your home. em And Connecticut, then na my sua first visit casa. was after A I minha became primeira visita nos Estados part of Unidos, Brahma Kumaris. depois de eu me I think in tornar parte da 1992. Brahma Kumaris, acho que foi em 91, 92. Sim, Went together in the car to Boston, I recollect. nós estávamos So no beautiful. carro indo para And then I Boston, met tão you bonito. Então eu much encontrei later in você Washington, depois em Washington, 2000, maybe em 7 or so. I'm not really great. 2007, mais ou menos. Amazing. You are a professor now. Incrível. Você é uma professora You agora. were really professorial. Professor Você é of the Bombay realmente uma University. You professora have taught us da some of the finest Universidade things in Divina. spirituality today. And this Você earlier part, because you're on falou. the way, but I think it's amazing. I Eu acho enjoyed que foi the mid incrível. half Eu of the talk. aproveitei And I think the metade da most sua important, fala. the most powerful, why only E powerful, a I coisa am mais most importante é powerful. que eu I think sou poderoso. this Não é is só it, que eu the sou poderoso, eu positive sou mais thinking. poderoso. Essa é a I forma always de pensar come across positivamente. Eu sempre whenever penso somebody I have to que introduce, people quando are quer little, questioning your wisdom in joining Brahma Kumaris. I always tell them that you may not get anything else, but just a school of positive thinking.
Então, It's você what talvez, can do all the time é, is isso é uma to coisa que think você positive about pode life. dizer It's a beautiful para todos, beautiful ou gesture. sempre olhar para o lado positivo And da it vida, also e então você is será just remove destemido e your poderoso. simple thing, remove Então, your uma coisa negative tão thinking. simples, That takes me out of that mover-se state da very forma nicely. negativa de I enjoyed pensar. every bit of Então, your eu talk, so aproveitei beautiful, and cada palavra da sua I'm very happy palestra. Eu estou that muito you're in this feliz program, que and você está nesse just programa thank Manoj Bhai to bring e my old agradeço o friends Manoj back Bhai in my de congregation. trazer meus amigos Thank you, antigos guys, aqui very de much. volta. Muito And I look obrigada, forward to see e you muito obrigada, sometime Analisha in Ben. Madhuban. If you Então, let me know estou I'll ansioso come. para encontrá-la novamente, talvez em Okay. Madhuban. Om Shanti, Thank you. Om Shanti. Obrigada, obrigada. Om Shanti, good morning Om from Shanti, bom Vancouver. dia And maybe good, we were de almost good Vancouver. afternoon for you and good evening for Talvez some who are in seja India. boa tarde para So it is a você, pleasure to hear from you. boa And noite para os que estão na afterwards, Índia. I Então, believe é um prazer receber when todos Didi vocês. was talk about fear, Então, maybe quando o Didi sometimes estava comes falando from the sobre medo, unknown, like you said, unknown from our past então muitas lives that we vezes don't know. talvez And isso that's venha de when alguma coisa once in a desconhecida blue do she was talking, passado ou de especially uma when vida we take the passada, plane or something. But also it's alguma coisa nice que to see acontece you quando a gente here vai tomar um here avião. Eu also gostei muito quando talking você again about this diz, unknown part. That's the então, fear part. That's why esse we need to know aspecto what do is going on, desconhecido. what is happening. Então, Like you said, for you então a to gente go to precisa work, saber you o need que to está know what is happening acontecendo. outside. Not Então, by just ok, talking about a that, gente but at precisa least saber o que know está what is acontecendo happening. no mundo, And mas then, and não also because apenas we have to, in this life nowadays, nós. we have to Nessa be vida, really hoje em dia, strong nós and then temos know que that nobody can shake us saber that much. que Because nowadays, in ninguém time of pode trafficking and nos bullying and fazer toxic happening oscilar, porque hoje em everywhere, dia acontece muito essa so coisa de we don't bullying, know ourselves. se a gente Then não we se can be conhece, pulled então for that a gente pode fear that ser somebody is going to do puxado something para essa against experiência us de that is medo. me. So then you can see how Então você really pode ver peoples like Gandhi, today we were como esses hearing grandiosos, about Gandhi, como how a he gente was not ouviu sobre fearful. Gandhi, He went through como ele so much era to destemido e release ele conseguiu tanto, India ele from the conseguiu liberar a British. Índia So he da, didn't have fear. He had da his Inglaterra, quest, ele não his tinha aim. medo, So he ele tinha just sua went to his meta aim. e So also in ele life we cumpriu a need to sua be like meta. people that Então, we na don't vida, too nós much temos que ser touched by the assim, fears of não others and ficar trying to muito make us believe to live influenciado com os medos dos ourselves outros, a gente and tem then que moving saber, forward. So a life gente is tem que going to conhecer be a nós good. So we mesmos don't e push mover-se à frente, too progredir. much into the negativity Então, a of gente others não pode ficar and not entrando put muito nas ourselves around negatividades dos own negativity outros, either because they can bring those negativity to us. porque eles So podem thank you trazer very essa much negatividade para to nós. Então, it's a muito pleasure to hear obrigada. from you. It's the Foi first um time I met you. prazer ouvir So it was você. Foi a primeira vez que eu encontro that's você e foi um thank you prazer. again. Espero vê-la novamente. Happy Doctor's Day. Feliz Dia dos Médicos. Hoje é Dia do Médico na Índia. Lots and lots of love Hoje é Dia dos and Médicos. good wishes to all of you. Ela não é médica, mas ela é dentista. Na Índia, eu não acho que no resto do mundo seja, mas na Índia é o dia do médico hoje, o dia da. Second Chief Minister of West Bengal, and É, this is his birthday as well as seria o aniversário de um ministro da Índia, o ministro da Saúde da Índia, então eles consideraram esse dia como o dia do médico. Dr. B.C. Rawat is the highest honor Doutor to a single B.C. person. Raw, We are lá de fortunate to have Bengala. in Então, 1996. eu fui afortunado de, em 1996, também ganhar um prêmio. Muitas congratulações. Então, hoje é o dia do Canadá. Então, também feliz dia de Canadá hoje. Então, muito obrigada. Eu quero dar alguns anúncios e então vou deixar você com a reflexão final. Nós estamos concluindo. Nós tivemos um retiro de silêncio. So let's move on to the July month. Então All sorts of two different values now. So we have agora finished with the Shiv Shaktis. Now we have Pandavas in the next agora line. nós terminamos Coming agora to com as Shiv Shaktis e agora os 69 Pandavas. holds significance for us at Brahma Kumaris. Então We o had a few episódio brothers 69. with us now.
Então, And os we are so irmãos que estão fortunate. conosco, There is nós one, somos tão just one afortunadas, request and they are there. Both brother, uma solicitação both are é highly que committed eles roles in the Brahma são Kumaris dois roles in place. Erics e Brother eles Eric são is the national altamente coordinator of comprometidos com a Brahma and Kumaris, e Eric ele is the o director of Eric Brahma Kumaris Lereste é coordenador da Brahma Kumaris no Canadá e Eric Larson é o diretor da Brahma Kumaris nos. Então, a Narisha já encontrou ambos muitas vezes. A gente conhece muito bem o irmão Eric do Canadá. E então, nós teremos uma conversa muito boa com eles na próxima sessão. Então, uma mudança é que uma mudança para que o horário combinasse para ambos. Então, eles estão fazendo programas. Então, será então 8h30 da noite para a Índia. E, de novo, um outro irmão para um workshop. Próximo sábado, depois do dia 15 de julho, o irmão Yogesh Sarda também é um orador experiente. Então, esse é o calendário dos próximos workshops de valores em julho. Para as pessoas. Esses são os links onde vocês podem encontrar todas as gravações dos vídeos de todos os episódios. Então, agora eu vou parar de compartilhar a tela. A gente sempre tem. Então liguem seus vídeos para a gente tirar uma foto com todos, para nós termos esse momento doce gravado. Todos liguem suas câmeras. Então, feliz Dia dos Médicos a todos os médicos espirituais. Vocês não são físicos, mas são espirituais. Obrigada a todos. Então, agora prossiga com a sua reflexão e meditação final. Om Shanti. Om Shanti. Let's take a moment now Vamos tomar um momento completely para se tornar still. completamente sereno. Stepping away Distancie-se from the roles and responsibilities dos seus papéis e responsabilidades do seu dia. stepping inwards Dê um passo para dentro, into a space that's quieter, para esse espaço que é mais quieto, peaceful. pacífico. Allowing that feeling of peace Sentindo o sentimento de paz to radiate within you. irradiar internamente. Ask yourself right now, Pergunte-se agora: what am I feeling? o que eu estou sentindo? Is there any worry? Se houver alguma preocupação, Is there any fear? se houver algum medo, Do I need comfort in this moment? eu preciso de
preciso de conforto neste momento. If you were looking after a child with those same thoughts, Se você olhar para uma criança com esses mesmos would you just neglect the pensamentos, child? você negligenciaria a Or would you criança? respond Ou você responderia with wisdom, com sabedoria, with love, com amor, with words of comfort? com palavras de conforto? Connecting to that deep place of love. Então, haja What com could you say to profundo yourself right amor. Então, o now que você poderia dizer a você mesmo agora? to comfort that part of you that feels Que aquela parte de você pain que sente dor or fear? ou medo, You are filled with a deep sense of wisdom. você é preenchido com um profundo senso de sabedoria. A wisdom Sabedoria that takes birth from silence and nasce peace. do silêncio e paz. Perhaps the fear that you're experiencing just needs pure energy of love. O que você está experimentando, na verdade, você só precisa da experiência de amor e paz. The thirst. Let me pay attention Deixe-me prestar atenção to what the self needs. sobre o que o eu precisa, o que o ser precisa. And then next, E então, let me respond deixe-me with love, responder com amor, compassion, compaixão and wisdom. e sabedoria. There are moments that we may feel fragile, Há momentos que talvez nos sintamos frágeis, and let me offer myself mas deixe-me oferecer a mim mesma and power. poder. We don't need to pretend it doesn't exist. A gente precisa fingir que isso não existe. The best we can do is respond with O love. melhor que nós podemos fazer é responder com amor. Just like we would respond to anyone around us. Assim como nós respondemos a qualquer um de nós que esteja experimentando medo ou tristeza ou dor, Let me offer that same love deixe-me oferecer esse mesmo amor a mim mesma, reminding myself me relembrando that I am a being que eu sou um ser of peace. de paz, I am a being of wisdom. eu sou um ser de sabedoria, I am a being of eu sou um love. ser de amor. Let me Deixe-me nurture nutrir and offer myself e oferecer a mim mesma pure thoughts, pensamentos puros pure thoughts that bring hope, que strength, traz and força, power to the poder soul. e empodera a alma. Om. Om Shanti. So thank you once again so much for your participation and for your wisdom. Thanks a lot. Muito obrigada por toda a sua sabedoria. Foi um compartilhar tão lindo. Muito obrigada a todos também que estão aqui. Thank you so much. It was
Obrigada a beautiful opportunity todos. to be with all of Foi you. uma oportunidade bonita de estar com todos vocês. I look forward to seeing you again. Claro. Bom. Puxa.